Olá pessoal, hoje nós vamos para a segunda parte do módulo de combinatória da capacitação para a Olimpíada Pernambucana de Matemática, certo? Então hoje a gente vai falar sobre o princípio da inclusão e exclusão. Então, sobre o que é que esse princípio trata? Ele quer calcular o número de elementos da união de n conjuntos. Então, digamos que eu tenho aí A1, união A2, união e assim por diante, até união a n. Eu quero uma fórmula para essa cardinalidade. Então, aí já está implícito, né, que eu estou denotando esse símbolo aqui como sendo a cardinalidade de A. Cardinalidade é o número de elementos do conjunto A. Beleza? Então, vamos iniciar com alguns casos mais simples. Por exemplo, o caso n igual a 2, para a gente ver o que é que vai acontecer. Então, se eu tenho dois conjuntos aqui, digamos A1 e A2, certo? Isso aí é algo que a gente já está muito acostumado a trabalhar, né? Como que eu poderia determinar o número de elementos da união de A1 e A2? Eu posso, por exemplo, iniciar aqui calculando o número de elementos de A1 e somando com o número de elementos de A2. Se eu faço isso, eu estou levando em conta todo mundo que está nessa parte aqui, certo? Que é quem está em A1. Também estou levando em conta todo mundo que está nessa parte aqui, que é quem está em A2. Sendo que fazendo isso, eu estou levando em conta quem está aqui no meio, certo? Duas vezes. Quem está aqui na interseção está sendo contabilizada duas vezes. Está sendo contada uma vez quando eu conto os elementos de A1, está sendo contada outra vez quando eu conto os elementos de A2. Então, como eu quero que cada parte aí seja contabilizada exatamente uma vez, então agora eu tenho que subtrair aqui a cardinalidade da interseção dos dois conjuntos, certo? Então, essa aí ficaria a fórmula, esse aí seria o princípio da inclusão e exclusão no caso em que eu tenha apenas dois conjuntos. Como que fica no caso em que eu tenho três conjuntos? Com três conjuntos, fica parecido. A fórmula só fica um pouquinho maior. Tá bom? Então, digamos que eu tenho esses conjuntos aqui, digamos que esse aqui é o A1, esse aqui é o A2, esse aqui é o A3. Então, vamos começar da mesma forma. Eu poderia pensar que o número de elementos da união dos três conjuntos poderia ser inicialmente obtido adicionando as cardinalidades dos três individualmente. Sendo que na hora que eu faço isso, eu estou olhando para quem está aqui, certo? Estou olhando para quem está aqui, beleza? Estou olhando também para quem está aqui. Então, observa que as interseções foram contabilizadas, cada uma delas, duas vezes, né? Eu levei em conta quem está aqui, certo? Aqui, aqui e aqui, duas vezes, certo? Então, como eu quero levar em conta apenas uma vez, eu vou agora retirar as cardinalidades das interseções de dois desses conjuntos ao mesmo tempo, certo? Então, eu vou tirar isso aqui. Sendo que agora, na hora que eu faço isso, ó, essa parte aqui, aqui do meio, que eu pintei de laranja, que é justamente a interseção de todos os três conjuntos. Ela foi contabilizada uma vez quando a gente incluiu os elementos que estão em A1, foi contabilizada uma vez quando a gente incluiu os elementos que estão em A2 e contabilizada uma vez quando a gente incluiu os elementos que estão em A3. Então, aqui ela foi contada uma vez, foi contada uma vez aqui e uma vez aqui. Depois eu tirei essa interseção aqui, ó, entre A1 e A2. Então, eu retirei a interseção dos três uma vez. Depois eu retirei ela de novo quando eu fiz
a interseção entre A1 e A3, e depois eu retirei de novo quando eu fiz a interseção entre A2 e A3, tá? Então, eu incluí essa interseção tripla 3 vezes, aqui, aqui e aqui. Depois, eu excluí a interseção tripla 3 vezes, ou seja, quem está na interseção de todos os conjuntos não está sendo contabilizado se eu deixo a fórmula assim. Então, eu tenho que agora adicionar a cardinalidade da interseção dos três conjuntos, tá certo? E aí a gente fica com essa fórmula. Dá para ver já por que se chama essas fórmulas, né, de princípio da inclusão e exclusão. Por quê? A gente está sempre incluindo cardinalidades, como a gente fez nesse caso aqui e nesse caso aqui, e está excluindo outras cardinalidades, como a gente fez aqui, aqui e aqui, certo? Com esse caso, já dá para a gente já entender como que fica a fórmula no caso geral. Repara que eu estou incluindo, eu estou então adicionando as interseções, né, de apenas um dos conjuntos, ou seja, eu estou adicionando um de cada vez. Depois eu estou agora retirando, certo? Eu estou excluindo as interseções 2 a 2. Agora eu estou incluindo as interseções 3 a 3. Se eu tivesse mais do que 3 conjuntos aí para considerar, eu ia fazer a mesma coisa. Então, digamos que eu tivesse 5 conjuntos. Eu ia começar incluindo as interseções de um de cada vez, ou seja, eu ia estar inicialmente incluindo as cardinalidades de cada um dos conjuntos, certo? Só que isoladamente. Depois eu iria subtrair as interseções 2 a 2, depois eu iria incluir as interseções 3 a 3, depois eu iria excluir as interseções 4 a 4 e finalmente eu iria incluir as interseções 5 a 5. Beleza? Então, o caso geral já vem dessa ideia, mas para a gente formalizar isso, então a gente vai precisar de alguma notação extra, certo? Que notação que vai ser essa? Eu vou fazer assim. Então, eu vou dizer que S1, certo? Então, digamos que eu tenho aqui N conjuntos, certo? Que vão de A1 até a N. Então, eu vou chamar de S1, tá? S1 vai ser a soma das cardinalidades individuais. Então, cardinalidade de A1 mais cardinalidade de A2 mais, e assim por diante, até cardinalidade de AN. Certo? Então, aí a gente poderia ver isso aí como a soma de cardinalidade de AI, certo? De I indo de 1 até N. Certo? Então, S1 é a soma das cardinalidades individuais. S2 vai ser a soma das cardinalidades das interseções 2 a 2. Então, eu vou ter A1 interseção A2 mais A1 interseção A3, certo? Mais até o final lá, até o final que vai ser AN-1 interseção AN. Dá para a gente escrever isso aí como interseção, né, de AI interseção AJ, como cardinalidades de AI interseção AJ, onde esses índices I e J aí, eu vou sempre olhar o I como sendo menor do que o J. O índice que está no meu primeiro conjunto aqui é o índice que é menor, certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque se eu permitisse inverter a ordem, eu ia ter o mesmo conjunto mais uma vez. Se eu somasse lá na frente A2 interseção com A1, eu iria estar adicionando isso aqui mais uma vez, mas eu não quero que isso seja contabilizado 2 vezes, certo? Então, o I e o J vão iniciar em 1, certo? O I vai ser sempre menor do que o J e ambos vão ser sempre menores ou iguais do que N, certo? Por que também que o I é menor do que o J e não menor ou igual ao J? Porque se ele fosse igual, se eu fizesse, por exemplo, A1 interseção A1, isso aí daria
isso daria 1, né? Então eu ia estar considerando a interseção de apenas um conjunto desses, só que ela ia entrar individualmente. Da mesma forma, quem é que seria o S3? S3 seria a soma das cardinalidades das interseções 3 a 3. Então vai dar A1 interseção A2 interseção A3, certo? Mais A1 interseção A2 interseção A4, mais e assim sucessivamente até a última, que seria AN-2 interseção com AN-1 interseção com AN. Então, em termos da nossa notação aí com esses somatórios, a gente teria somatório, cardinalidade de AI interseção AJ interseção AK, e a gente vai também, de novo, admitir que os índices aí aparecem em ordem sempre crescente. Então, os índices iniciam em 1, aí a gente vai ter um I, que é menor do que um J, que é menor do que um K, e todos eles são menores ou iguais a N, certo? Beleza. E assim sucessivamente. Se eu fosse olhar para o S4, por exemplo, aí eu ia ter o quê? Eu ia ter a soma das cardinalidades das interseções, sempre considerando 4 desses conjuntos de cada vez. E assim por diante. Se eu tiver o Sn, eu vou ter a soma, né, das interseções de n a n dos meus conjuntos. No caso, como eu tenho exatamente n conjuntos, então eu só vou ter uma interseção entre os n conjuntos, certo? Então, como é que vai ficar a fórmula? De acordo com o princípio da inclusão e exclusão. Então, eu vou ter cardinalidade da interseção entre os n conjuntos. Isso aí fica a soma das cardinalidades, somando eles individualmente, menos o S2, então eu subtraio as somas das cardinalidades 2 a 2. Agora eu adiciono S3, que nem a gente tinha feito antes. Se continuasse, eu ia subtrair S4 e adicionar S5. Eu ia sempre alternar esse sinal. Repara que se o índice aqui embaixo for ímpar, eu fico com um sinal de mais. Se o índice aqui embaixo for par, eu fico com um sinal de menos aqui na frente. Certo? Então, quando eu for continuar isso aqui até o último termo, eu ia ter que levar em conta o sinal. O sinal fica menos 1 elevado a n menos 1 vezes Sn. Por que fica menos 1 elevado a n menos 1? Porque se o n for um número ímpar, n menos 1 vai ser um número par. Então, menos 1 elevado ao número par dá 1, dá um número positivo, fica o sinal de mais aqui na frente. Se o n for par, aí n menos 1 vai ser ímpar. Menos 1 elevado ao número ímpar fica igual a menos 1. Tá certo? Então, aí eu fico com os termos aí com os sinais de menos. Certo? Então, essa fórmula é o que a gente vai chamar de princípio da inclusão e exclusão. Beleza? Então, esse aqui é o princípio da inclusão e exclusão. Então, deixa eu iniciar aqui apagando o quadro, certo? O exemplo da gente vai ser o seguinte. Então, quantos inteiros entre 1 e 10.000, certo? São divisíveis por 3 ou por 5, certo? Então, vamos para a solução. A gente vai começar aí dizendo quem vão ser os conjuntos que a gente vai trabalhar. Então, eu vou escrever como A1, certo? Como sendo os inteiros, certo? N pertencente aos inteiros, certo? É tal que N está entre 1 e 10.000, certo? E N é divisível por 3, tá? Então, 3 divide N. Vou dizer que A2 é o conjunto dos inteiros, tais que, então também, N está entre 1 e 10.000, certo? E, no caso agora, o 5 divide N. Então, o que a gente quer aqui, no caso, é a cardinalidade da união entre A1 e A2. Eu quero saber quem que é divisível por 3 ou é divisível por 5.
Então, como a gente sabe, né, pelo princípio da inclusão e exclusão, essa cardinalidade aí vai ser igual a cardinalidade de A1 mais cardinalidade de A2 menos a cardinalidade da interseção. Tá bom? Então, antes de mais nada, quem é a interseção? Quem é que é A1 interseção A2? Bem, como 3 e 5 são relativamente primos, então a interseção desses dois conjuntos aí vai ser dada pelos inteiros que estão entre 1 e 10.000, certo? E tais que 15, no caso, ele divide em n. 15 é o MMC entre 3 e 5, tá? Beleza. Como eles são relativamente primos, então o MMC entre eles é o produto desses números. Certo. Então, o que a gente tem que saber é qual que é o número de inteiros entre 1 e 10.000 que são divisíveis por 3, por 5 e por 15. Esse número pode ser calculado olhando simplesmente para a parte inteira, tá? A parte inteira de uma divisão. A parte inteira, por exemplo, se eu fizesse, por exemplo, a parte inteira, que eu vou denotar como esse símbolo aqui, tá? É a parte inteira de x. Então, se x fosse 10,5, então a parte inteira de x seria 10, certo? Então, daí, a cardinalidade de A1, certo? O número de inteiros que são divisíveis por 3, que estão entre 1 e 10.000, é dada pela parte inteira da divisão entre 10.000 e 3. Certo? Isso aí dá 3.333. Por que isso? Porque o menor inteiro entre 1 e 10.000, que é divisível por 3, ele seria 3, que é 3 vezes 1. E o maior inteiro entre 1 e 10.000, que é divisível por 3, seria 9.999, que é 3 vezes esse número aqui. Então, eu estou indo de 1 até 3.333. Por isso que eu tenho essa quantidade de divisores, tá? Da mesma forma, quem que é a cardinalidade de A2? O número de inteiros entre 1 e 10.000 que são divisíveis por 5. Então, é só eu fazer a parte inteira de 10.000 dividido por 5. Vai dar 2.000, certo? O menor inteiro nesse intervalo que é divisível por 5 é 5, que é 5 vezes 1. E o maior é o próprio 10.000, que é 5 vezes 2.000. Então, eu vou de 1 até 2.000. Eu tenho exatamente 2.000 divisores. E agora, quem é que é a cardinalidade da interseção entre A1 e A2? Aí eu vou ter a parte inteira da divisão de 10.000 por 15, certo? E aí, fazendo essa conta, isso aí vai dar 666, certo? Portanto, a gente pode agora substituir aqui. A gente vai ficar com 3.333 menos 2.000 mais 2.000 e menos 666. Quanto que vai dar isso? Isso aí vai dar igual a 4.667, certo? Então, uma aplicação bem simples desse princípio da inclusão e exclusão. Agora, a gente vai usar a mesma ideia desse exemplo, certo? E o princípio para determinar uma fórmula para a famosa função de Euler, a função phi de Euler, certo? Então, o que é que a função de Euler faz? Certo? Então, vamos supor aqui que eu tenha n, certo? Digamos que n é um inteiro positivo, certo? Eu vou dizer que a função phi de Euler calculada em n, certo? Que esse phi de n aí, ela corresponde ao número de inteiros positivos menores ou iguais a n,
e que são relativamente primos com n. Por exemplo, digamos que eu queira saber quem é φ de 4, por exemplo. Então, eu tenho que olhar para os inteiros que vão de 1 até 4. Então, 1, 2, 3 e 4. E determinar quais desses são relativamente primos com o 4. No caso, eu só vou ter o 1 e o 3, certo? Então, eu só tenho dois inteiros entre 1 e 4 que são relativamente primos com 4, portanto, φ de 4 é igual a 2. Quem é que seria φ de 6, por exemplo? Aí eu tenho que olhar aqui para o conjunto que vai de 1 até 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E daí olhar para os que são relativamente primos com 6. Eu só tenho o 1, certo? O 2 não é, o 3 não é, 4 não é, não, o 5 é. E o 6 já não é. Então, eu só iria ter, mais uma vez, só duas opções, certo? Só mais uma. Se eu quiser saber agora quem é o φ de 7, aí vai ser o quê? Tenho que olhar para o conjunto de inteiros positivos de 1 até 7. 7 é um número primo. Então, desses aqui, o único que vai ser relativamente primo com 7, no caso vai ser todo mundo, né? Menos o próprio 7. Tá? Então, eu vou ter 1 é relativamente primo com 7, sim, 2 é, 3 é, 4 é, 5 é, 6 é, só o 7 que não é. Certo? Então, esse número aqui seria igual a 6. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui no vídeo agora vai ser obter uma fórmula para a função φ de n. Então, a gente vai ter que partir de um certo ponto de partida, que vai ser a fatoração em primos de n. Então, vamos supor que n seja da forma P1 elevado a um certo expoente é 1, vezes P2 elevado a um certo expoente é 2, vezes, assim por diante, até PR elevado a um certo expoente é R, certo? Onde todos esses P's que aparecem aqui são números primos, tá? Então, essa aqui é a fatoração em primos de n. Então, nesse caso, a fórmula de φ de n vai ser a seguinte. Vai ser n que multiplica 1 menos 1 sobre P1 vezes 1 menos 1 sobre P2 e assim por diante até o último termo aqui, que vai ser 1 menos 1 sobre PR. Certo? Essa vai ser a fórmula da função φ de Euler. Beleza? Beleza. Então, como que eu vou deduzir isso? Eu vou deduzir isso usando o princípio da inclusão e exclusão. Deixa eu apagar isso aqui, certo? Inicialmente. Vamos usar essas informações. Então, ó, eu sei a fatoração do número n, do inteiro positivo n. Eu sei essa fórmula aqui, é o que eu quero deduzir, tá? Então, vamos dizer o seguinte. Vamos chamar de ômega o conjunto dos inteiros positivos, certo? Dos inteiros positivos menores ou iguais a n. Vamos chamar de A1 vamos chamar esse conjunto aí o conjunto dos múltiplos de P1 em ômega. Aí quem é que vai ser o A2? Vai ser o conjunto dos múltiplos de P2 que estão em ômega e assim por diante até o AR, que vai ser, no caso, o conjunto dos múltiplos de PR que estão em ômega. E o que é que a gente quer calcular, então, né? O que a gente quer calcular é o número de inteiros que estão em ômega, mas que não estão em nenhum desses conjuntos aqui, porque aí ele não é múltiplo nem de P1, nem de P2, nem de P3, certo? Não tem nenhum fator primo que está aparecendo aqui na fatoração do n. Portanto, nesse caso, esse inteiro aí, ele seria também relativamente primo com o n. Então, quem eu quero determinar é quem está
em ômega, mas não está na união desses conjuntos aqui. Tá? Então, φ de n vai ser igual a cardinalidade de ômega, beleza? Menos a cardinalidade da união entre os A's. Beleza? Então, eu tenho que, inicialmente, determinar quem que é essa minha união aí, quem que é essa minha cardinalidade. Inicialmente, a gente pode ver que o número de elementos que estão em ômega é igual a n, certo? Porque eu estou olhando para os inteiros que estão indo de 1 até n. Então, aqui eu tenho n elementos. Falta a gente ver agora quem é que está aqui, qual é a cardinalidade desse conjunto, certo? Então, para começar, a gente pode ver o seguinte, qual é a cardinalidade de AI, certo? Onde I está entre 1 e R. Tá? Eu quero saber quantos inteiros estão entre 1 e n, que são múltiplos desse número aqui, ó. São múltiplos de P1. Tá? Então, é só eu olhar para a parte inteira da divisão de n por P1. Sendo que n é múltiplo, certo, de P1. Portanto, isso aqui vai ser igual justamente a n sobre P1, porque essa divisão já vai ser um número inteiro. Beleza? Então, já sei quem é a cardinalidade de cada um desses conjuntos aí, olhados individualmente. Qual é a cardinalidade da interseção de dois desses conjuntos, de AI interseção com AJ? Então, como esses números aqui, P1, certo, P2, etc., são números primos, são números primos distintos, então eles são relativamente primos. Então, quem é múltiplo de P1 e de P2, por exemplo, é múltiplo de P1 vezes P2, porque nesse caso o MMC dos dois é a multiplicação dos dois. Certo? Então, no caso aqui, a cardinalidade de AI interseção AJ vai ser N sobre PI vezes PJ. E assim sucessivamente. Se eu olhasse para a interseção de 3 deles, a interseção AJ, interseção AK, aí como é que ia ficar? De novo, como eles são relativamente primos, certo? No caso, PI, PJ e PK são relativamente primos, então esse número aqui vai ser N sobre PI vezes PJ vezes PK. Mesma análise, mesma ideia, certo? Então, eu consigo determinar cada uma das interseções 2A2, 3A3, 4A4, é só fazer N sobre o produto dos números primos correspondentes aos conjuntos que eu estou intersectando, certo? Então, eu posso escrever agora o seguinte. Ó, vamos fazer assim. Quem é que seria, no caso, agora o meu S1? S1 seria o quê? S1 seria a soma das cardinalidades, sendo que olhadas individualmente. Então, eu teria N sobre P1, certo? Mais N sobre P2, e assim por diante, até mais N sobre PR. Beleza? Quem é que seria S2? Então, eu ia ter a soma das cardinalidades das interseções olhadas 2 a 2. Então, eu ia ter N sobre P1 multiplicado por P2, mais N sobre P1, P3, e assim por diante, até N sobre PR menos 1 PR. Certo? E assim sucessivamente. Quem é que seria, no caso, o SR? Que seria o último aí, né? Seria os inteiros lá, que estão entre 1 e N, que são múltiplos de P1, P2, P3, até PR. Só teria uma interseção, né, de todos esses R conjuntos. Então, eu iria ficar com N sobre P1, P2 até PR. Beleza? Então, o que é que eu estou querendo calcular, né? Só recapitulando,
Recapitulando, o que eu quero calcular, deixa eu passar isso aqui para cima, tá? E aí o que eu quero calcular é φ de n, que é igual ao quê? É igual a n menos a cardinalidade da união. Pelo princípio da inclusão e exclusão, isso aí vai dar o quê? Isso aí vai dar n menos, aí eu vou ter S1 menos S2 mais S3, e assim por diante, até mais menos 1 elevado a R menos 1, SR. É o princípio da inclusão e exclusão, certo? Pronto, se eu passo agora esse sinal de menos aí para dentro, vai ficar n menos S1 mais S2, certo? Menos o próximo, mais o outro e assim por diante. Aí eu vou ter como aqui? Eu vou ter reticências até mais. Como eu estou passando o menos aí para dentro, eu posso escrever isso aqui como menos 1 elevado a R vezes SR, certo? Então vamos lá. Quem é o que aí nessa minha expressão, né? Eu sei quem é o S1. S1 vai ficar, eu tenho N menos. S1 é o quê? N sobre P1 mais N sobre P2 mais e assim por diante, até mais N sobre PR. Certo? Aí depois eu tenho mais as interseções 2 a 2 aqui, ó, esse S2. Então eu vou ter mais, aí vai ficar N sobre P1 vezes P2 mais N sobre P1, P3 mais e assim por diante, até N sobre PR menos 1 PR. Certo? Aí eu vou continuar aqui, eu vou chegar até reticências mais menos 1 elevado a R, que multiplica SR. Quem é que é SR? É N sobre P1, P2 até PR. Certo? Então, até aqui é isso que eu tenho. Vou continuar aqui em cima. Certo? Eu posso colocar aqui o N em evidência. Beleza? Então, até aqui a gente sabe que φ de N vai ser N, que multiplica quem? Ó, que multiplica 1 menos, aí abre esses primeiros parênteses aí. A gente vai ter 1 sobre P1 mais 1 sobre P2, certo? Mais até 1 sobre PR. Aí, mais 1 sobre P1, P2, mais 1 sobre P1, P3, mais reticências até 1 sobre PR menos 1 PR. Certo? E aí, menos reticências até menos 1 elevado a R, que multiplica 1 sobre P1, P2 até PR. Como que eu posso olhar para esse termo aí que está entre colchetes de uma outra forma? Aí vamos relembrar um pouco sobre teoria de raízes de polinômios, tá? Digamos que eu sei que um certo polinômio, tá? Um certo polinômio de grau R, beleza? Tem R raízes, tá? Então eu tenho aqui um polinômio P de x que tem como raízes, então P de x é um polinômio de grau R, e eu sei quem são suas raízes. Digamos que suas raízes sejam A1, A2 até AR. Então, eu posso escrever esse P de x de duas formas. Eu posso olhar ele da seguinte maneira, certo? Inicialmente, vamos supor que ele também tem coeficiente dominante igual a 1, tá? Coeficiente líder igual a 1, que é a mesma coisa que dizer que é um polinômio mônico, tá? Então, esse polinômio pode ser visto assim: x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz vezes x menos outra raiz, e assim por diante, até a última raiz, x menos a última raiz, tá certo? Beleza. Tem uma outra forma de olhar para isso. Isso aí seria x elevado a r. Se eu expandisse esse polinômio, eu ia ficar com x elevado a r menos esse termo aqui que vai aparecer, ele é dado pela soma das raízes. Então, eu vou ter o A1 mais A2 até a r vezes x elevado a r menos 1, certo? Então, esse termo aqui é menos a soma das raízes. Seguimos. Então, a gente vai ter agora mais esse próximo termo aqui, ele tem a ver com as multiplicações das raízes 2 a 2.
Então, eu vou ter A1, A2, mais A1, A3, mais até AR-1, AR. Esse é o termo que fica com o x elevado a R, AR menos 2. E aí segue. Agora, o meu próximo termo tem a ver com as somas dos produtos das raízes 3 a 3, com o sinal de menos aqui, e depois com o sinal de mais, a soma dos produtos das raízes, sendo que vistas é 4 a 4, e assim por diante, até o último termo, que ele vai vir assim, ó, vai vir mais, menos 1 elevado a R, certo? E justamente o termo que vai vir, que é o termo que não depende de x, vai ser o produto de todas as raízes. Repara que é bem parecido com o que a gente tem aqui, certo? Não tem nenhum x que aparece aqui. A gente vai fazer com que essa expressão aqui se torne essa expressão aqui dentro desses colchetes. Como? A gente vai dizer que x é igual a 1. Vai dizer que A1 é igual a 1, certo? Sobre o P1. A2 é 1 sobre o P2. E assim por diante, até o AR é igual a 1 sobre o PR. Repara que vai dar exatamente a mesma coisa. Vai ficar 1, que é 1 elevado a R, menos A1 mais A2 mais até AR, certo? Aí, A vezes 1, né? Beleza? Aí, mais. Aí aqui eu tenho A1, A2, A1 vezes A3, até AR menos 1 vezes AR, vezes 1 mais uma vez, porque eu estou dizendo que o x é 1. E assim por diante, até o último termo aqui, que vai ser menos 1 elevado a R, que também aparece aqui, vezes 1 sobre P1, vezes 1 sobre P2, até 1 sobre, até 1 sobre o PR, que é exatamente A1 vezes A2 até AR. Beleza? Então, essa expressão que está aqui é exatamente a mesma coisa que está dentro desses colchetes, sendo que fazendo essas substituições. Por conta disso, como que eu posso, então, olhar para esse termo aí em cima de uma outra forma? Eu posso olhar para ele como n, que é o que já tinha aqui na frente, que multiplica exatamente o quê? Eu posso olhar agora para essa expressão partindo dessa expressão aqui, já que é a mesma coisa. Vai ficar, o x é 1, né? Então vai ficar 1 menos A1. Quem é A1? 1 menos 1 sobre P1. Vezes x menos A2. Então, x é 1 menos A2. Quem é A2? É 1 sobre P2. E assim por diante. Até o último, que vai ficar x menos AR. Quem é x? X é 1. Quem é AR? 1 sobre PR. Pronto. Chegamos na fórmula, que foi obtida como? Foi obtida combinando o princípio da inclusão-exclusão com esse fato aqui sobre raízes de polinômios, que eu posso obter os coeficientes do meu polinômio a partir das raízes dele, certo? Foi exatamente o que a gente fez aqui, tá bom? Então, só para a gente finalizar agora, vamos fazer um exemplo. Como que eu posso fazer de uma forma rápida quem é o φ de, digamos, 360? Φ de 360 vai ser quem? Eu tenho que começar fatorando esse 360. Então, vamos lá. 360, tenho que dizer quem é a fatoração em primos desse número. Então, eu divido por 2, fica 180. Divido por 2, fica 90. Divido por 2, fica 45. Divido por 3, fica 15. Divido por 3, fica 5. Divido por 5, fica 1. Tá? Então, 360, ele é o quê? 2 ao cubo, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Portanto, quem é que vai ser φ de 360? Vai ser n, que é o próprio 360, certo? Que multiplica o quê? Que multiplica 1 menos 1 sobre o 2, né? Que é o primeiro número primo que aparece aí na fatoração, vezes 1 menos 1 terço, vezes 1 menos 1 quinto. Se você fizer essa conta, você vai ver que isso vai dar igual a 96. Beleza, pessoal? Então, com isso, eu encerro essa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.